Quando falamos sobre Caim e Abel, muitos de nós lembramos da história simples do primeiro homicídio da Bíblia. Mas você sabia que por trás desse ato violento há camadas de mistérios e revelações que podem mudar a maneira como você vê o pecado, a humanidade e o próprio Deus? A história de Caim não é apenas sobre a morte de um irmão, mas sobre as complexas decisões que moldam o nosso destino, os segredos escondidos nas sombras e a busca por redenção. Você vai se surpreender com a verdade oculta que o Antigo Testamento revela sobre Caim. A história dele não termina no campo nem na morte de Abel. Caim, o primeiro homem a cometer um assassinato, esconde mais do que imaginamos. Sua jornada começa como a de qualquer outro ser humano, em busca de aceitação e propósito, mas acaba se tornando um alerta eterno sobre o que acontece quando o coração do homem se desvia. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história que vai mexer com suas crenças mais profundas. Agora, prepare-se para a verdade que vai ser revelada. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem, e Adão e Eva eram os primeiros seres humanos destinados a viver em um jardim perfeito. Eles tinham tudo o que poderiam desejar, exceto uma coisa: a liberdade de escolher. Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio, a capacidade de decidir entre o bem e o mal, e essa escolha acabou se tornando a chave para a história da humanidade. A história de Caim e Abel começa com a mesma liberdade. Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim do Éden, e a humanidade agora vivia fora do paraíso. Eles começaram a viver da terra, e Adão, o primeiro homem, gerou filhos. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, e Abel, o segundo. Assim, os dois irmãos cresceram sob os mesmos céus, com a mesma educação, mas com destinos muito diferentes. Caim se tornou agricultor, cultivando a terra com suas próprias mãos. Abel, por outro lado, se tornou pastor, cuidando das ovelhas de seu rebanho. Ambos tinham profissões que honravam a Deus, mas o que aconteceu a seguir mudou o curso da história. Deus pediu que ambos apresentassem uma oferta a Ele, como um sinal de gratidão e devoção. Caim trouxe frutos de sua colheita, enquanto Abel trouxe o melhor de suas ovelhas, um sacrifício de sangue. A oferta de Abel agradou a Deus, mas a de Caim não. Por que isso aconteceu? A resposta está na atitude do coração. Abel ofereceu o melhor que tinha com sinceridade e fé. Caim, por sua vez, trouxe apenas o suficiente, sem o mesmo nível de dedicação ou espírito correto. Deus, em sua justiça, rejeitou a oferta de Caim, e isso gerou uma raiva profunda no coração do irmão mais velho. Deus, vendo a ira de Caim, advertiu-lhe: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer o bem, o pecado está à porta, desejando dominá-lo. Porém, você deve dominá-lo. Mas em vez de aceitar o conselho de Deus e corrigir sua atitude, Caim deixou que a inveja e o rancor o consumissem. Em um momento de fraqueza, Caim convidou Abel para sair ao campo. Ali, no silêncio da natureza, Caim se voltou contra seu irmão e o matou. O sangue de Abel foi derramado na terra, e naquele momento, o primeiro homicídio da história da humanidade ocorreu. Mas o que exatamente motivou Caim a cometer esse ato terrível? Deus, mais uma vez, interveio. Ele chamou Caim, perguntando: onde está Abel, seu irmão? Caim, tentando esconder seu pecado, respondeu: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus, em sua onisciência, sabia o que havia acontecido. Ele revelou a Caim que o sangue de Abel clamava por justiça. Deus, então, pronunciou sobre Caim uma maldição. Ele seria marcado e andaria errante pela terra. Mas aqui está a grande surpresa da história. Deus, mesmo diante do pecado de Caim, ainda mostrou misericórdia. Ele colocou uma marca sobre Caim para protegê-lo, para que ninguém o matasse. Essa marca
muitos estudiosos acreditam, não era apenas um sinal de maldição, mas também um lembrete de que a misericórdia de Deus pode ser encontrada até mesmo nas situações mais sombrias. Mas o que essa história nos ensina? O que podemos aprender do primeiro assassinato na Bíblia? Qual é a verdade oculta por trás de Caim? Para entender completamente a profundidade desta história, devemos olhar além do simples relato de violência. Devemos buscar entender o que está no coração humano e como a graça de Deus se revela, mesmo nos momentos de pecado. Após o assassinato de Abel, Caim se viu confrontado com a mais pesada das realidades. Ele havia cometido um crime irreparável. A culpa que consumia seu coração era indescritível. A Bíblia nos mostra que, naquele momento, Caim não só havia matado seu irmão, mas também havia quebrado a relação com Deus, com sua família e, em última instância, com a própria humanidade. Mas o que aconteceu após o assassinato? A partir daquele momento, a vida de Caim tomou um rumo trágico e repleto de desespero. Ele foi marcado por Deus e sua jornada de errante pela terra foi uma sentença tanto física quanto espiritual. No entanto, esse exílio não foi uma punição pura e simples. Ele tinha um propósito profundo, e esse propósito se desdobraria ao longo de toda a história humana. No desespero, Caim questiona a justiça de Deus, mas também revela algo crucial. Ele não está apenas fugindo de uma condenação, mas de um sentimento interno de culpa que, por mais que tente negar, não pode apagar. A marca que Deus colocou sobre Caim não era apenas visível. Ela também era uma marca em sua alma, uma constante lembrança de seu pecado e de sua separação de Deus. A violência que Caim cometeu contra Abel não foi apenas um evento isolado. Foi o começo de uma cadeia de eventos que acabaria por definir a história da humanidade. A partir desse primeiro assassinato, a violência e a inveja passariam a ser temas recorrentes nas Escrituras, refletindo os danos que o pecado pode causar na natureza humana. E o mais impressionante, Caim, o primeiro assassino, foi também o primeiro a receber uma marca de misericórdia de Deus. Por mais que tivesse cometido um erro monstruoso, Deus não abandonou Caim à sua própria sorte. Em vez de ser destruído, ele foi poupado, e ao longo de sua jornada construiu uma cidade, tornando-se o fundador de uma linha de descendentes que, apesar de seus pecados, continuaram a se multiplicar na terra. Mas como podemos reconciliar o ato violento de Caim com a misericórdia de Deus? Como um Deus justo pode permitir que Caim, o assassino, viva e prospere? A resposta a essa pergunta nos leva a refletir sobre a natureza divina de perdão e justiça. A misericórdia de Deus não significa a ausência de consequências, mas a oportunidade para a redenção, mesmo para os piores de nós. Deus, ao mostrar misericórdia a Caim, nos ensina que, por mais graves que sejam nossos erros, sempre há a possibilidade de reconciliação. A história de Caim também levanta uma questão importante sobre a natureza do pecado. Caim não agiu de maneira impulsiva. Seu pecado foi resultado de uma série de escolhas erradas. Desde a oferta rejeitada até a crescente inveja em seu coração, Caim foi gradualmente consumido pelo mal que se alimentou dentro dele. O pecado não surge da noite para o dia, mas é alimentado pela falta de arrependimento e pela escolha de seguir o caminho da raiva, da inveja e do orgulho. Ao longo de sua vida, Caim se tornaria um exemplo sombrio de como as consequências do pecado se estendem além do ato inicial. Sua linhagem, por exemplo, se tornou marcada pela violência e pela falta de arrependimento. Os descendentes de Caim, em vez de buscar a reconciliação com Deus, continuaram a viver à margem da graça, como se a marca que Deus havia colocado sobre Caim fosse um sinal de rejeição final. Este é o grande contraste de toda a história.
Deus, em sua infinita misericórdia, dá a Caim uma chance de arrependimento e redenção, mas Caim, em sua dureza de coração, rejeita essa oportunidade. A história dele, assim, nos serve como um aviso de que o pecado tem o poder de nos afastar de Deus, mas que mesmo assim, Deus sempre oferece uma oportunidade de mudança. O caminho de Caim, longe da presença de Deus, é também um reflexo de como as gerações futuras seriam afetadas por suas escolhas. Ele se tornou um símbolo de como, muitas vezes, os pecados de um indivíduo afetam não apenas a si mesmo, mas também as gerações que virão. Por mais que tentemos fugir ou minimizar as consequências de nossos erros, eles sempre deixam uma marca. E, em alguns casos, essa marca pode durar por gerações. A história de Caim, portanto, não é apenas uma narrativa sobre um homem que cometeu o primeiro assassinato. Ela é uma lição atemporal sobre os perigos da inveja, do orgulho e da falta de arrependimento. Mas também é uma lembrança de que mesmo no meio do pecado, Deus continua a oferecer misericórdia à medida que aguarda a nossa resposta. Depois que Caim cometeu o assassinato de Abel, a vida dele nunca mais seria a mesma. Ele havia rompido o vínculo mais profundo que um ser humano poderia ter, o vínculo com seu irmão e com a humanidade. Mas, como se isso não fosse suficiente, Caim também estava rompendo a sua própria ligação com Deus. No entanto, o que acontece a seguir é um exemplo fascinante da maneira como as escolhas humanas afetam o destino de uma pessoa, suas gerações e, em última análise, o mundo. A jornada de Caim não termina com o assassinato de Abel, nem com sua maldição e marca de errante. O exílio de Caim, o ato de ser lançado à parte, foi também o início de algo novo, embora sombrio. A história nos diz que Caim, após ser marcado e advertido por Deus, partiu para a terra de Nod, um lugar distante e ermo, para viver em solidão. Ele, que um dia foi filho da promessa, se tornaria o fundador de uma nova linhagem. E esta linhagem seria marcada não pela santidade, mas pela continuação do legado de violência e distanciamento de Deus. Em vez de se arrepender, Caim construiu uma cidade em Nod, algo que revela uma tentativa de criar um novo começo, mas sem reconciliação com Deus. O simples fato de construir uma cidade após o homicídio de Abel é significativo. Uma cidade representa civilização, organização, o começo de uma nova ordem. Contudo, Caim construiu essa cidade fora do caminho de Deus. Ele estava tentando restaurar sua vida, mas sem dar a Deus o devido lugar de soberania. Esse ato de construir uma cidade em um lugar de exílio foi uma maneira de Caim mostrar que, apesar de seu pecado, ele continuava tentando estabelecer sua própria ordem no mundo. Além disso, ao fazer isso, ele também deu início a uma nova linhagem, uma linhagem que, como já foi mencionado, não seria marcada pela busca de redenção, mas pela perpetuação do pecado. A Bíblia nos conta que Caim teve filhos, e o mais notável entre eles foi Lameque. Lameque, o descendente de Caim, se tornou um personagem importante na narrativa, não apenas por sua relação com Caim, mas também por sua própria história de violência. Lameque se destaca porque, em um momento de orgulho e violência, ele compôs um cântico, uma espécie de poesia na qual se vangloriava de ter matado alguém. Ele declarou: "Eu matei um homem por me ferir, um jovem por me machucar. Se Caim for vingado 7 vezes, então Lameque 77. O que isso revela? Lameque, ao contrário de buscar a paz ou o arrependimento, se orgulhou do mal que fez, expandindo ainda mais a perversidade de Caim. Ele não apenas seguiu os passos de seu antepassado, mas os levou a um novo nível. A linhagem de Caim, portanto, não é apenas marcada pela violência, mas pela falta de arrependimento.
Lameque é um exemplo perfeito de como, quando uma pessoa se afasta de Deus e recusa se arrepender, o pecado se torna mais profundo e mais destrutivo. Ele não viu sua violência como algo errado, mas como uma maneira de estabelecer seu próprio domínio no mundo. Essa atitude de orgulho e autossuficiência foi algo que se perpetuou ao longo das gerações, afetando não só a família de Caim, mas também o mundo ao seu redor. Mas a história de Caim também serve para nos lembrar que, por mais que a linhagem de Caim tenha se afastado de Deus, Deus ainda estava trabalhando nos bastidores. Embora a linhagem de Caim tenha dado origem a muitos que seguiram o caminho da violência, Deus não abandonou o mundo à sua sorte. O próprio fato de Deus ter marcado Caim com um sinal de proteção indica que ele ainda estava presente, ainda zelava pela humanidade, mesmo quando a humanidade escolhia o pecado. De fato, o contraste entre a linhagem de Caim e a linhagem de Adão, representada por Sete, o filho de Adão que nasceu depois de Abel, é evidente. Enquanto a linhagem de Caim representava a decadência moral e espiritual, a linhagem de Sete mais tarde se destacaria por buscar a Deus. A história de Caim, portanto, é também um prelúdio para o surgimento de uma nova esperança. Uma esperança de que, apesar do pecado de um homem, Deus ainda estava preparando um caminho para a redenção. O mundo continuaria a ser marcado por escolhas, e a linhagem de Caim representaria aqueles que se afastaram de Deus. Mas a linhagem de Sete começaria a crescer como uma linhagem de esperança, e sua história se entrelaçaria com as promessas de Deus, até que um dia a promessa de redenção e salvação se cumpriria de maneira gloriosa. A história de Caim nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quando nos afastamos de Deus e escolhemos o caminho do pecado, o que deixamos para as gerações seguintes? Assim como Caim e Lameque, podemos cair na armadilha do orgulho, da autossuficiência e da violência, ou podemos, como a linhagem de Sete, buscar a redenção e viver de acordo com a vontade de Deus. A escolha está diante de nós, e como Caim, todos nós somos responsáveis por nossas ações. Embora a história de Caim seja frequentemente lembrada pelo seu pecado terrível, algo profundo e surpreendente começa a emergir à medida que seguimos o desenrolar de sua vida. A narrativa bíblica, especialmente no Antigo Testamento, está cheia de personagens que falharam, caíram e cometeram grandes erros. No entanto, em todos esses momentos sombrios, Deus sempre ofereceu de alguma forma uma oportunidade de restauração. A história de Caim não é apenas sobre vingança, raiva e afastamento de Deus. Ela é também sobre como, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras, a graça divina pode se manifestar. Caim, após o assassinato de Abel, fugiu para a terra de Nod e construiu uma cidade. Mas, ao contrário do que se poderia esperar, ele não foi consumido pela solidão ou pela miséria. Em sua jornada errante, Caim teve filhos e, com eles, fundou uma linhagem que, como vimos, seguiu o caminho da violência e da autossuficiência. Contudo, a própria existência dessa linhagem mostra que, mesmo em meio ao pecado, Deus ainda estava dando a Caim a oportunidade de recomeçar, mesmo que de uma forma que ele não teria imaginado. A restauração que se inicia na vida de Caim é uma lembrança de que a misericórdia de Deus nunca se limita a um único momento ou a um único indivíduo. Embora Caim tenha cometido um crime irreparável, Deus ainda lhe concedeu a chance de viver, de criar uma família e de influenciar gerações. A misericórdia de Deus não remove as consequências do pecado, mas oferece espaço para que a redenção aconteça, mesmo que de uma maneira inesperada. Deus não destruiu Caim. Ao contrário, ele o marcou para que ninguém o matasse, mostrando
que apesar do mal que ele havia feito, Deus não queria que ele fosse totalmente destruído. Caim, então, não só foi poupado, mas também experimentou a bênção da multiplicação. Ele teve filhos, e entre eles, um se destacou por fundar a cidade de Enoque, um nome que, por sua vez, se tornaria significativo na linhagem de Adão. A cidade de Enoque, estabelecida por Caim, era um reflexo de uma tentativa de dar sentido à vida após a tragédia. Mesmo que Caim tivesse se afastado de Deus, ele estava, de alguma maneira, ainda buscando criar algo duradouro, algo que representasse seu legado. Mas aqui, a grande questão é, o que ele estava realmente tentando construir? Uma cidade de força e segurança que o protegesse de sua própria culpa? Ou uma tentativa de construir um futuro para seus filhos, afastando-se da solidão e da dor do exílio? Embora a Bíblia não nos forneça detalhes exatos sobre a vida de Caim após o estabelecimento de sua cidade, ela faz questão de nos mostrar que sua linhagem teve um impacto significativo. Filhos de Caim não só fundaram cidades, mas também inovaram e desenvolveram áreas como a música, a metalurgia e a agricultura. Lameque, um de seus descendentes, introduziu novos elementos de violência, mas também há, paradoxalmente, uma continuação de um processo de civilização humana. A graça de Deus, nesse contexto, se revela em uma possibilidade de reconstrução e continuidade, mesmo a partir das cinzas de um erro tão colossal. O fato de Caim não ser aniquilado e de sua linhagem ser preservada revela que, mesmo em meio ao pecado e à destruição, Deus permite que a vida continue, com a possibilidade de transformação. Essa realidade nos ensina que, embora o pecado tenha consequências terríveis, a misericórdia de Deus se estende para aqueles que estão dispostos a voltar-se para Ele. O perdão de Deus não apaga o passado, mas oferece uma chance para a construção de algo novo. E no caso de Caim, essa chance não é apenas para ele, mas também para sua descendência. Os filhos de Caim, com o tempo, se tornaram pessoas influentes e importantes, ainda que, como vemos, a linhagem de Caim se caracterizasse por uma falta de arrependimento genuíno. Mas há mais. O fato de que Deus não permitiu que Caim fosse destruído também nos mostra que o plano de Deus para a humanidade não pode ser frustrado, mesmo pelos nossos maiores erros. Mesmo quando falhamos e escolhemos caminhos de pecado, Deus tem uma maneira de usar até as nossas escolhas erradas para cumprir o seu propósito. A história de Caim, em última análise, não é apenas sobre o julgamento, mas sobre a capacidade de Deus de trazer à tona algo bom, mesmo a partir do que parecia irremediavelmente perdido. Deus não abandonou Caim, e esse não abandono é um reflexo do seu amor constante pela humanidade. A história de Caim é, de certa forma, uma metáfora de todos nós. Todos cometemos erros, todos temos nossos momentos de queda. Mas Deus sempre nos dá a chance de nos levantar e continuar. A graça de Deus não é apenas uma graça de perdão, mas também de restauração. Mesmo quando achamos que nossa vida está irremediavelmente danificada, Deus nos oferece um caminho para a reconstrução. A história de Caim não termina na tragédia, mas sim em um campo de possibilidades, onde, ao aceitar a graça de Deus, algo novo pode surgir, algo bom pode ser feito, mesmo a partir de um passado de pecado. A história de Caim e Abel não termina com a morte de Abel, nem com a construção da cidade de Caim em Nod. A marca deixada por Caim na história da humanidade vai muito além de seus próprios atos. Seu legado, de certa forma, moldou o destino de muitas gerações, tanto pela negativa quanto pela positiva. Mas, para entender isso, é preciso mergulhar nas consequências espirituais e sociais que a vida de Caim gerou e o impacto disso em tempos posteriores.
Quando Caim matou Abel, ele não apenas destruiu a vida de um irmão, mas também começou uma dinâmica de violência e divisão que se espalharia pela terra. A vingança, a inveja e a raiva, embora não a marca de Caim foi um símbolo de isolamento, mas também de perpetuação de um ciclo de destruição. Por mais que Deus tenha dado a Caim uma oportunidade de restaurar sua vida, a reação do homem ao pecado acabou moldando um caminho que muitos seguiriam. A linha de Caim se tornou uma linhagem que, ao longo das gerações, refletiu essa escolha de afastamento de Deus. Mesmo quando Deus ofereceu misericórdia, muitos na linhagem de Caim não a aceitaram. A falta de arrependimento de Caim, representada por Lameque e seus descendentes, consolidou uma visão de violência como algo não só aceitável, mas até mesmo celebrado. Lameque, como vimos, se vangloriou de ter matado alguém e se orgulhou de sua violência. Ele se tornou uma espécie de símbolo da degradação moral que se espalhou pela linhagem de Caim, uma linhagem que, apesar de suas inovações tecnológicas e sociais, nunca conseguiu encontrar o arrependimento ou a paz com Deus. Mas a história de Caim não é apenas uma história de condenação e destruição. Ela também é uma história sobre o quanto a misericórdia e a justiça de Deus podem impactar os destinos humanos, mesmo quando o pecado parece dominar. Em muitos sentidos, a linhagem de Caim, com sua cidade e descendentes, prefigurou a sociedade humana. A humanidade muitas vezes constrói civilizações e tenta estabelecer novos caminhos por conta própria, sem se voltar para Deus. E como Caim, muitos acabam se afastando da verdade, tentando preencher o vazio criado pelo pecado com conquistas materiais e muitas vezes com violência e arrogância. Contudo, a história de Caim também nos lembra de que a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro humano. A marca de Caim, que foi colocada sobre ele para que não fosse morto, é um símbolo profundo do amor incondicional de Deus. Por mais que Caim tenha cometido um pecado horrível, Deus ainda o protegeu, oferecendo-lhe a chance de viver. Esse ato divino de misericórdia é um reflexo do desejo de Deus de que todos tenham a oportunidade de encontrar redenção, não importa o quão grave seja o erro cometido. Isso é algo que transborda para todas as gerações, pois a misericórdia de Deus não é limitada por tempo ou por gravidade de pecado. Porém, o que a história de Caim também nos ensina é que a misericórdia não é sinônimo de ausência de consequências. Embora Caim tenha sido poupado, ele ainda experimentou o peso de seu pecado. A marca em sua testa não foi apenas uma proteção, mas também um lembrete constante de seu erro, uma evidência visível de que suas ações tinham consequências. Deus não apagou o que havia acontecido, mas deu a Caim uma chance de recomeçar. Isso é uma poderosa lição para todos nós. Deus oferece perdão, mas também nos chama a refletir sobre as consequências de nossas escolhas. Além disso, a história de Caim e Abel traz à tona uma questão fundamental sobre a relação entre o homem e Deus. O que fazemos com a misericórdia que Deus nos oferece? Caim teve uma oportunidade de se arrepender e seguir um caminho de reconciliação, mas escolheu não fazê-lo. E ao longo de sua vida, ele se distanciou cada vez mais de Deus em um ciclo de autossuficiência e violência. Isso serve como um alerta para todos nós, pois muitas vezes a misericórdia de Deus é ignorada ou desprezada, e as consequências disso podem ser profundas. Mas a misericórdia de Deus também nos chama a refletir sobre como reagimos às dificuldades e aos fracassos da vida. Quando enfrentamos nossas próprias quedas e falhas, como reagimos? Caim teve a chance de refletir sobre o erro que cometeu, mas ao invés disso, ele se encolheu na raiva e no orgulho.
Para nós, o convite de Deus é sempre o mesmo. Diante da falha, podemos escolher o caminho do arrependimento e da reconciliação, ou o caminho da violência interna, que nos afasta cada vez mais da graça de Deus. Em última análise, a história de Caim, longe de ser apenas uma lição de condenação, é também uma lição de como Deus continua a operar na humanidade. Mesmo no meio da violência, do pecado e da desesperança, Deus oferece uma chance de recomeço. E ao final, o que ficou claro é que, mesmo quando erramos, Deus não nos abandona à nossa sorte. Ele ainda tem planos para nós, e sua misericórdia é capaz de transformar até os maiores erros. À medida que nos aproximamos do final da história de Caim, é importante refletir sobre o que ele realmente representa para nós, não apenas como um personagem bíblico distante, mas como um símbolo das escolhas que todos fazemos. O que podemos aprender com Caim e com sua jornada de falhas, consequências e, paradoxalmente, de misericórdia? O final de sua história nos dá uma última lição sobre a oferta de redenção, sobre as oportunidades que Deus ainda nos oferece, mesmo depois dos maiores erros. Caim passou a maior parte de sua vida fugindo, não só de outras pessoas, mas, acima de tudo, de si mesmo. Ele fugiu de sua culpa, de sua raiva, de seu pecado, e ao construir uma cidade e fundar uma linhagem, tentou criar uma nova realidade para si. No entanto, nada disso foi capaz de apagar o vazio que ele carregava por dentro. Mesmo com filhos, netos e descendentes, Caim não conseguiu preencher a lacuna espiritual que se abriu em sua vida após o assassinato de Abel. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre os últimos dias de Caim, mas é possível inferir que, apesar da chance de reconstrução que Deus lhe deu, Caim continuou se afastando de Deus. Ele havia sido marcado, mas também havia sido alertado. Deus lhe dissera que o pecado estava à porta, pronto para dominá-lo, mas ele escolheu continuar no caminho da autossuficiência e da violência. Lameque, um de seus descendentes, seguiu os mesmos passos, orgulhando-se da violência e ignorando qualquer possibilidade de arrependimento. Ainda assim, o último chamado à redenção permanece. Mesmo em sua cidade, em meio à civilização que ele tentava criar, Caim não encontrou a verdadeira paz. A cidade de Enoque, fundada por ele, cresceu e se expandiu, mas sem a presença de Deus. Ao longo das gerações, essa cidade se tornou um símbolo de uma sociedade que tenta viver sem Deus, tentando preencher o vazio deixado pela escolha do pecado com realizações humanas. No entanto, a verdadeira paz nunca foi encontrada, pois a paz verdadeira só pode ser encontrada em Deus. Ao olharmos para Caim, devemos fazer uma pergunta importante. O que ele teria sido se tivesse se arrependido? O que ele teria se tornado se tivesse se voltado para Deus após o assassinato de Abel? Podemos imaginar que sua vida e seu legado poderiam ter sido completamente diferentes. Em vez de fundar uma linhagem de violência e destruição, talvez Caim poderia ter se tornado um exemplo de arrependimento e transformação. Verdade é que Caim teve a oportunidade de recomeçar. Deus não o condenou irreversivelmente. Ele o marcou, o poupou e lhe deu a chance de viver. Mas no final, Caim escolheu continuar em seu caminho de autossuficiência. A história dele nos ensina que a escolha do arrependimento é sempre nossa, mas também que, se não a tomarmos, as consequências do pecado vão se multiplicar e se estender. A marca de Caim, longe de ser uma simples maldição, é também uma oportunidade de olhar para trás, de refletir sobre o erro e de buscar a reconciliação com Deus. No entanto, a história de Caim não é apenas uma advertência. Ela também é um testemunho do fato de que, não importa o quão longe alguém tenha ido, a graça de Deus nunca está completamente fora de alcance. Mesmo nos piores momentos de pecado, há um caminho de volta. O último chamado à redenção está sempre disponível.
Caim, infelizmente, não escolheu esse caminho, mas sua história serve como um lembrete para nós de que, por mais que tenhamos falhado, sempre podemos voltar a Deus e buscar sua misericórdia. Em última análise, a história de Caim nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quando somos confrontados com nossos próprios erros, estamos dispostos a nos arrepender e a buscar a reconciliação? Ou como Caim, vamos nos afastar continuando em nossa jornada de autossuficiência? A história de Caim nos mostra que a misericórdia de Deus não ignora o pecado, mas oferece a chance de transformação. A escolha é nossa. Podemos seguir o caminho de arrependimento ou continuar na estrada do orgulho e da separação. No fim das contas, Caim representa todos nós. Ele cometeu um erro colossal, mas teve uma oportunidade de transformação. E assim, todos nós, por meio de nossas falhas, temos uma escolha diante de nós: seguir o caminho de Caim ou o caminho da redenção. Descrição SEO. A história de Caim e Abel, o primeiro assassinato da Bíblia, revela muito mais do que um simples relato de violência. Caim, marcado por Deus após matar seu irmão, iniciou uma linhagem que moldaria o futuro da humanidade, perpetuando violência e separação de Deus. Mas, por trás da tragédia, existe uma lição profunda sobre a misericórdia divina e a oportunidade de redenção. A jornada de Caim nos desafia a refletir sobre nossas escolhas, mostrando que, por mais graves que sejam os nossos erros, a graça de Deus está sempre ao nosso alcance. Descubra os mistérios ocultos por trás de Caim e como a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. Imediatamente reconhecidas, seriam temas recorrentes nas gerações seguintes. De uma nova